Olá, seja bem-vindo para mais uma dica do Revit. O que acontece? Eu estou com um projeto aqui onde foi me solicitado o quantitativo de material de toda a obra, mas eu vou mostrar para vocês como eu estou fazendo o das paredes em específico. A gente sabe que para construir a parede, aqui a gente tem uma parede de 15 centímetros, a gente precisa de vários componentes. Estrutura que vai ser o tijolo, vai ter o reboco, os revestimentos, chapisco, pintura. Aí a gente precisa saber qual é o material e qual é a quantidade nesse material. No AutoCAD a gente precisa fazer isso manual. Se a gente configurar todas essas informações no Revit, a gente consegue tirar de forma automática e é isso que eu vou mostrar para vocês, tirando o quantitativo só das paredes por enquanto nesse vídeo. Então seja bem-vindo e vamos começar. Nessa parede de 15 centímetros aqui, a gente tem esses símbolos que eles indicam o que vai ter nelas. Por exemplo, nessa sala aqui a gente tem o número 1. Quando a gente vai na tabela de revestimentos, aqui no número 1 a gente tem revestimento cerâmico 10x10 na cor branca, até 90 centímetros, mais uma faixa de revestimento de 10x10 na cor vermelha, e depois para cima a gente tem pintura. A gente vai trabalhar com a parede de camadas. Isso facilita com que mesmo que eu mude a altura da minha parede, o quantitativo ainda saia correto. Então, vamos modelar isso lá no Revit agora. Eu vou abrir aqui um novo projeto. Abrir não, desculpa, eu vou criar um novo projeto. Vou criar um projeto de arquitetura. Vou começar com algumas configurações básicas que a gente sempre faz. Vou digitar aqui o N para colocar a minha unidade de medidas em metros, para duas casas decimais, dou um OK. Aqui eu gosto de usar ponto e vírgula e dou um OK. São configurações padrões. Como a gente vai trabalhar com a parede, a gente clica aqui em arquitetura, em paredes, e já vai vir algumas pré-configuradas para a gente. A gente tem essa daqui de genérica, né, de 200. Eu vou clicar nela e vou editar. Para nomear, eu vou colocar o nome daquela lá. Então, eu vou copiar esse nome aqui. E vou colocar no nome dela lá que eu já sei. Renomear, duplicar, renomeio ela, ok. E aqui a gente vai começar a editar. Se vocês verem, a parede está com 20 e a gente não tem nenhuma estrutura ainda. Eu vou precisar criar algumas camadas, né? Então, para criar essas camadas, a primeira aqui eu vou criar com tijolo. O tijolo geralmente é de 9, certo? Então aqui a gente já tem a estrutura. Aqui eu posso procurar já ou criar um material ou fazer o material, pegar um material já pronto do Revit. Aqui a gente já tem o tijolo comum, eu vou colocar esse material mesmo, a gente já consegue tirar os quantitativos. Ok? Então o centro já tem. Se eu dar um OK aqui, ok, vou construir uma parede qualquer, colocar aqui em alto e sombreado. Então se a gente vir aqui no 3D, a gente já tem uma parede de tijolo. Essa parede está com tamanho qualquer. Se a gente, como o meu projeto não tem nada, eu vou fazer aqui uma tabela já para a gente já começar a acompanhar o levantamento de quantitativos. Então eu venho aqui em tabelas, novo levantamento de material, eu vou colocar multicategorias, que eu quero de tudo que tem no meu projeto, e vou dar OK. Aqui eu vou querer o que? O material nome, certo? Material nome. Vou querer a área e vou querer o volume. Por que eu estou pegando a área e o volume? Alguns materiais a gente vai trabalhar com a área, outros a gente vai trabalhar com o volume. Por exemplo, se eu quero saber a quantidade o tamanho, qual vai ser a área de tijolos, isso a gente pode fazer o cálculo para saber, eu preciso da área, então a área vai ser interessante. E quando eu quero saber, por exemplo, o volume de reboco para comprar a quantidade de argamassa, eu preciso do volume, então eu uso o volume nesse caso. Vou dar um OK. Aqui ela já vai me gerar uma tabela. Então, como eu só tenho tijolo,
A única coisa que vai aparecer nessa tabela vai ser o tijolo. Aqui a gente tem 96 metros quadrados de tijolo e 8,64 o volume dessa parede, que ela está com 9 de espessura. Se a gente ir lá e colocar uma parede de 1 metro por 1 de altura, aqui está não conectado, a gente sabe que a gente vai ter 1 metro quadrado de parede. Se eu for na minha tabela, a gente tem aqui, ó, 1 metro quadrado e esse aqui é o volume, porque ela está com 0,9. Eu vou tirar essa tabelinha aqui para o lado. Certo? Agora a gente vai configurar mais coisas nessas paredes. Lembra, a gente não tem só o núcleo. Lembrando que no final ela tem que ficar com 15 centímetros para a nossa modelagem ficar correta. Eu vou novamente editar e acima do núcleo eu vou inserir um novo material. Acima. Qual é o próximo material que a gente tem na parede? Eu vou colocar aqui como acabamento 1, seria o chapisco. Provavelmente não vai ter, eu vou colocar aqui uma espessura mínima, 0,01. Ó, já criou aqui. Eu provavelmente não sei se vai ter o material chapisco. Vamos procurar. Chapisco. Então não tem esse material. O que eu posso fazer? Eu posso criar um material, criar um novo material. E aqui eu coloco os dados dele. Então eu vou colocar chapisco. Não vou configurar muita coisa. Aqui a gente pode colocar chapisco, traço 1 ou qualquer traço, entendeu? A classe, a gente vai colocar ele como acabamento. Deixa eu ver se tem aqui, não. Eu vou classificar ele a alvenaria mesmo. Não, vou deixar não atribuído. Geralmente a gente pode deixar não atribuído, vai aparecer lá também. Para os gráficos eu posso colocar basicamente qualquer coisa. Eu vou deixar ele aqui cinza porque ele não vai aparecer, certo? Mas se vocês quiserem configurar com alguma coisa, dá para colocar. Mas o que eu quero mais é a informação da quantidade de metro quadrado, certo? Aqui eu já tenho chapisco e tudo mais. Dou um OK, então ele já apareceu aqui, chapisco. Eu posso colocar isso dos dois lados da parede, porque ela vai ter chapisco por dentro e por fora. Então eu insiro novo, coloco abaixo, copio esse nome aqui, Ctrl C, Ctrl V, e dou uma espessura mínima aqui, só para eles. Lembrando que eu não posso deixar como estrutura. Olha o que acontece se eu deixar como estrutura, ele me dá uma notificação. Vou colocar aqui como acabamento. Aqui. Se eu for para minha parede agora, ela já tem mais uma camada. Ficou cinza, ela já não está mais no tijolo porque o chapisco está cobrindo. Se a gente for lá na nossa tabelinha, então agora a tabela já está com mais um material, certo? Então agora eu tenho chapisco. A parede está com 1 metro por 1 metro, certo? Só que eu tenho chapisco do lado de dentro e chapisco do lado de fora. Aqui o volume ele está me dando 0 porque é muito pequeno o volume de chapisco, certo? Então a gente já começa a ter um levantamento de material preciso. Tem 1 metro quadrado de tijolos e temos 2 metros quadrados de chapisco. Continuamos modelando, então agora a gente vai para o próximo. Eu vou lá na coisa de novo, então a gente tem revestimento cerâmico branco, 10 por 10 na cor branca, até 90 centímetros. Então agora eu sei que até 90 centímetros eu vou ter revestimento cerâmico na cor branca, certo? Então a gente continua modelando, editar. Aqui que a gente começa a trabalhar um pouco agora com o corte da parede. Só que ainda falta, antes do revestimento, ainda tem mais um componente, que é o reboco. A gente precisa lembrar do reboco. Sua parede vai ter reboco. Eu vou colocar aqui como acabamento. Eu vou ver se tem reboco. Se não tiver, a gente cria reboco. Renderização, não tem reboco. Então eu venho aqui em novo material, criar novo material. O mesmo processo do chapisco. Vocês podem optar por fazer os materiais primeiro, depois vocês vêm só criando. É opcional também. Aqui eu vou deixar cinza também porque ele não aparece, não tem tanta importância visualmente falando. Dou um OK, pronto.
A espessura do reboco, geralmente, ela é 2,5 cm. Geralmente. Reboco aí que a gente vê até 7 centímetros. Tem o reboco do lado de cima e tem o reboco também na parte de baixo. Então, insere, traz lá para baixo, copia isso aqui e coloque também com 2,5 cm. Esse aqui é importante colocar essa espessura porque eu vou precisar do volume. Isso é muito importante, geralmente o reboco ele é importante o volume. Feito isso, vamos passar agora para o revestimento. Eu sei que na onde eu for ter cerâmica, eu vou ter uma parte dos 90 para cima, eu vou ter o emassamento para colocar a pintura, e dos 90 para baixo eu vou ter o que? A argamassa colante, para a gente poder colocar o nosso revestimento cerâmico. Então eu vou fazer mais uma camada e vou dividir essa camada. Para a gente fazer isso, a gente vai modificar aqui em vista, a gente vai colocar em corte, certo? Agora o que eu estou vendo é um corte da parede. Um corte da parede. Eu vou criar mais essa camada, inserir, e vou colocar aqui, eu vou colocar uma espessura grande só para a gente conseguir dividir de forma correta. Mas depois a gente modifica essa espessura. Essa categoria aqui, então, vai ser, eu vou colocar como, vou ver se é massa. Não vai ter aqui, então a gente vai ter que criar. Deixa eu pensar na outra, argamassa. A argamassa também não tem, então a gente vai precisar criar mais um material. Eu vou colocar o nome aqui de massa para pintura. Isso vocês podem colocar o nome que vocês quiserem, eu só estou demonstrando. Aqui eu vou deixar genérico também, não importa tanto. Aplicar aqui. Então aqui a gente criou uma espessura como se fosse uma argamassa. Só que lembra que 90 centímetros, 90 não, 1 metro, porque eu tenho 90 da primeira branca e tenho mais 10 centímetros da vermelha. Aí como eu faço para mim dividir? Para cima eu sei que vai ser a massa para pintura, só que para baixo eu sei que vai ser a argamassa colante. Então o que eu vou fazer? Eu só vou criar logo outro material. Então vou inserir aqui mais um. Inserir mais um. E vou criar um material que provavelmente também não tem. Então vou criar um novo material aqui. Aparência renomear. Esse material vai ser a argamassa. Argamassa colante. Aqui genérico vou deixar não atribuído, certo? Os gráficos e a aparência eu vou deixar da mesma cor porque não vai aparecer. Vocês podem sim modificar isso aqui, por exemplo. A gente sabe que a argamassa é branca. Se eu quiser vir aqui colocar um branco, a argamassa não, a argamassa é cinza, né? Desculpa. Mas a massa é branca. Então se eu quiser colocar a massa como branca, eu posso colocar. Aqui que está o pulo do gato. Então eu tenho a massa para pintura 90 para cima e a argamassa colante 90 para baixo, 1 metro para baixo. Então eu vou fazer o que? Eu vou vir aqui em dividir região, certo? Vou chegar perto da onde eu quero dividir, não importa agora a altura, depois a gente vai configurar. Vou clicar, certo? Dividiu. Aqui ela dividiu com 91, mas a gente sabe que é 1 metro. Então eu vou aqui em modificar, vou clicar nessa divisão onde eu quis dividir, vou vir aqui e colocar 1 metro. Pronto. E aí o que acontece? A massa para pintura já tá, então é para cima. O que eu quero modificar
é a argamassa colante, que é 1 metro para baixo. Então eu clico em argamassa colante, certo? Venho aqui em atribuir camadas e clico nela. Pronto, já está atribuído, certo? Então a gente já está subdividido um para o outro. Vou dar um OK aqui. Deu um OK, OK de novo. E agora a gente já tem uma parede onde aqui está dividido. Ficou toda branca, por quê? Porque a minha parede só tem 1 metro, entendeu? Então o que acontece? Eu preciso ter mais de 1 metro. Só que se vocês vierem aqui na tabela, ó, tijolo, chapisco, reboco, massa para pintura. A massa para pintura está zerada porque a parede só tem 1 metro. E a argamassa tem 1 metro quadrado. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar a altura dessa parede com 2 metros, certo? Aí a gente sabe que vai ficar 1 metro de argamassa e vai ter que ter 1 metro também de massa para pintura, certo? Então vamos ver. Perfeito. Então a gente já começa a dividir a parede da forma que o projeto pede. E aqui na nossa tabela a gente já tem 2 metros quadrados de tijolo, 4 metros quadrados de chapisco, 4 metros de reboco, 1 metro de massa para pintura e 1 metro para argamassa colante. Para cerâmica a gente vai fazer o mesmo processo, certo? A gente vai fazer o mesmo processo para cerâmica. Porém, eu sei que na cerâmica eu tenho uma faixa bem aqui, onde ela vai ser vermelha e não branca, certo? Então vamos voltar para a modelagem. Aqui em editar tipo, mesmo processo, editar. Agora a gente vai criar mais 2 camadas. A camada na verdade mais 3, né? A camada de cerâmica branca, a camada de cerâmica vermelha e a camada de pintura branca. Eu vou colocar inserir, certo? Aqui a primeira camada que eu vou criar é uma camada de pintura, certo? Eu vou aqui na biblioteca do Revit para ver se já tem alguma pintura. Ó, aqui a gente tem uma pintura. Então eu vou adicionar ela. Adicionado foi. Ops, não foi não. Deixa eu procurar de novo. Pintura, ok. Pronto, então aqui a gente já tem pintura. Vou dar uma espessura para essa camada, vou dar uma espessura aqui pequena de 1 também. Tá dando 1 centímetro, deixa eu botar 0,1. Pronto, ela já criou aqui, ó. Mesma coisa. Então, essa pintura eu sei que ela vai ter 3 divisões. Na verdade, essa camada ela vai ter 3 divisões. Eu vou pegar 1 metro para cima, 10 centímetros e 90 para baixo, certo? Como eu vou fazer isso? Antes eu vou só criar as próximas camadas. E vou colocar as cerâmicas. Deixa eu ver se já tem alguma aqui para mim usar ela. Não, eu vou criar esse material logo. Criar novo material, identidade. Essa daqui eu vou usar revestimento cerâmico. Cerâmica 10x10 na cor branca. Ctrl C. Ctrl V. A aparência. Agora eu vejo se já tem cerâmica aqui. Recursos. Cerâmica, azulejo. Vou pegar aqui. Quadrado branco. Aqui. Pronto, fica mais fácil. Aqui em gráficos eu vou utilizar a aparência. Isso aqui já importa a gente colocar a aparência porque ele vai aparecer. Certo, galera? Então, deixa eu só ver como é que ele tá aqui. Aqui ele deve estar, ó, ele tá com 15. Como eu sei que é 10x10, eu vou colocar aqui ponto 20. Concluído, aplicar, ok. Então pronto, a gente já tem a cerâmica na cor branca. Esse aqui a gente não vai precisar, deixa eu excluir.
Só falta a cerâmica na cor vermelha. Eu vou fazer o mesmo processo, certo? Criar um novo material. Cerâmica, cor vermelha. Essa questão de nomeação, isso tudo pode ficar com vocês. Vou aqui na aparência, vou pegar o mesmo material, só que dessa vez eu vou colocar vermelho. Não, cerâmica, azulejo. Vou pegar outro aqui. Isso é só uma questão de renderização. Vou editar aqui também. Ponto 10, eu vou colocar ponto 20. Concluído a cor que eu quero ver. Dou OK, aplico. Pronto, a gente já tem os nossos dois materiais, só falta dividir. Para dividir, a gente vem dividir região, igual a gente aprendeu naquela hora. Aqui. E eu vou colocar outro bem aqui com 10 centímetros, certo? Ah, não ficou 10, ficou só 1. Então, modificar, eu venho aqui nessa linha, clico nela e vou colocar aqui que eu quero ponto 10. Ponto 10. Pronto. Então, aqui para baixo a gente já tem os 90 e aqui a gente já tem os 10 centímetros que a gente vai querer, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou atribuir as camadas. Então, a primeira que eu vou atribuir é o branco. Onde eu quero atribuir? Aqui na parte de baixo. Pronto, atribuído. E o próximo é o vermelho, que é a faixa que a gente vai colocar. Então, atribuir camadas. Vermelho, atribuir camadas. E vem aqui e clico. Pronto. Já está atribuído. Nossa parede está dando 14,40. Quando a gente fizer isso tudo do outro lado, aí ela chega nos 15. Mas aí, como vocês já aprenderam a fazer de um lado, a mesma coisa vocês fazem para o outro, ok? Se caso a sua parede por dentro for com cerâmica e por fora for só pintura, aí vocês eliminam essas duas camadas aqui, só faz até aqui. Dou um OK e agora minha parede já está configurada da forma que é para ser. Olha como ficou certinho. E agora a gente também já tem o quantitativo de material. Se vocês virem aqui, a gente já tem o quantitativo de material, certo? De cada material. Então a gente tem o tijolo, o chapisco, o reboco, a massa para pintura, a argamassa colante, a pintura em si, a cerâmica na cor branca e na cor vermelha. Ah, a cerâmica na cor vermelha está zerado, tá certo isso? O que acontece? São só as casas decimais. Para isso, eu venho aqui na tabela, certo? Clico em editar formatação, vou aqui em formatação da área, vou em formato do campo, tiro esse cheque aqui, coloco em metros quadrados, só que eu coloco 2 casas decimais, certo? Se caso vocês forem usar para o Excel, vocês tirem esse símbolo, que isso atrapalha um pouco lá dentro do Excel a fazer os cálculos. Dou um OK de novo, e agora a gente já tem aqui, ó, 0,10 metros quadrados de revestimento na cor vermelha. É isso, galera, espero que vocês tenham gostado. A gente não vai fazer por outro lado porque é o mesmo processo, então vocês podem repetir isso. E aqui a gente já tem um levantamento do material que a gente pode modelar todo o projeto. O BIM é isso, é a informação. Eu só coloco as informações e não estou falando que essa é a forma correta ou é a forma errada. Eu trabalho dessa forma, isso me ajuda muito. Tem informações que a gente não precisa colocar, mas tem informações que a gente precisa colocar. Se você vai fazer um orçamento, você precisa de todos esse passo a passo para você poder tirar o orçamento mais real da obra, né? Isso é o BIM, é a informação. É isso, tchau, tchau.